Três coisas que dificultam o diagnóstico e o tratamento do TDAH em mulheres adultas. Vamos conversar um pouquinho sobre questões culturais, já que vocês gostaram desse vídeo que eu gravei recentemente falando sobre elementos da cultura que criam sintomas de narcisismo em todos nós. Eu vou deixar o vídeo listado aqui para quem não assistiu ainda. É um vídeo onde eu discuto elementos culturais assim que fazem com que todos nós adotemos em algum momento comportamentos com estereótipo narcisista. Eu quero expandir um pouco esse olhar agora para falar sobre o TDAH em mulheres adultas ou adolescentes, mas mais comumente em adultas, né? Sobre por que muitas vezes há essa confusão e essa dificuldade no diagnóstico e no tratamento. Então, indo direto ao ponto aqui, começando o primeiro item, né? Características que dificultam a identificação do diagnóstico de TDAH. Primeira característica, a confusão que se faz, o estereótipo que se cria, a estigmatização que se faz da mulher como sendo instável e hiperreativa. Isso faz parte dos sintomas de TDAH, a hiperreatividade. Bom, se é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, por óbvio, a pessoa tem um comportamento de hiperatividade. E dentro da hiperatividade, algumas pessoas apresentam inquietação, agitação psicomotora, agitação noturna, a pessoa deita para dormir, fica inquieta, fica mexendo os pés, as mãos, não consegue ficar sentada, fica muito agitada, muito falante. Isso é normal do TDAH. Só que junto desses sintomas de inquietação e hiperatividade, há um descontrole em situações de crise. Há uma hipersensibilidade, uma hiperreatividade a frustrações, de repente uma explosão de raiva, momentos de cobrança. Quando a pessoa não gerencia bem algumas tarefas, pode ter um pico ali de estresse, de raiva, alguma impulsividade nesse sentido. Porém, há uma tendência, uma discriminação na cultura, assim, um olhar social da mulher, que faz com que a mulher seja interpretada como desequilibrada por natureza. Então, quando uma mulher com o diagnóstico de TDAH, ela está reagindo impulsivamente, algumas pessoas, né, é comum, infelizmente, ter esse viés, assim, de que não é uma mulher que tem um diagnóstico, é apenas uma mulher reagindo assim porque é mulher. E aí esse olhar preconceituoso e sexista atrasa muitas vezes o diagnóstico. Porque veja, se a gente presume que uma pessoa apresenta um sintoma e que aquilo é inerente à personalidade dela, aquilo é inerente ao gênero, não há a suspeita de que a pessoa precisa de ajuda. Não há a suspeita de algo a mais causando aquele comportamento. Então, infelizmente, o diagnóstico pode ser encoberto por conta disso. Uma outra questão muito problemática, tá? Pessoas com TDAH, via de regra, são bastante desorganizadas. Algumas pessoas podem ter uma comorbidade, como um TOC, um transtorno obsessivo-compulsivo, e esse TOC pode se manifestar na forma de organização. Mas, essencialmente, quando não acontece essa comorbidade, é comum que a agitação, o pensamento muito acelerado, o excesso de tarefas, a dificuldade para administrar as tarefas, faz com que a pessoa rapidamente crie muita bagunça, acumule muitas coisas fora do lugar e tudo. Porém, há uma cobrança muito maior na mulher para que ela não tenha essa desorganização. Há uma responsabilização precoce da mulher com afazeres domésticos, uma centralização da mulher com afazeres domésticos e uma hiperresponsabilidade em relação a isso. Então, muitas mulheres fazem um esforço quase patológico, um esforço excessivo para manter a casa organizada, para manter as coisas, a mesa de trabalho, o ambiente organizado. E como há um esforço excessivo, não há a externalização disso. Mas veja, já há uma dificuldade acima da média para manter a organização. Porém, essa dificuldade é discreta, né? Se eu tenho que treinar 3 vezes mais do que meus amigos para ganhar massa muscular, mas eu estou ganhando massa muscular na proporção que eles ganham, então não parece que há uma dificuldade comigo. Se eu tenho que estudar 5 horas a mais para aprender, mas eu aprendo tanto quanto meus colegas de classe, então não parece que há uma dificuldade em mim, certo? Então nessa lógica, se a mulher é mais cobrada, ela é mais responsabilizada com relação à organização, as mulheres que aderem a essa cobrança, elas vão apresentar uma organização normal, comum, típica para a idade, porque é esperado delas. Porém, em mulheres com TDAH, essa organização vem com muito esforço, ela vem com muito sofrimento, ela vem com estresse, ela vem com exaustão.
Porque o cérebro, agitado, com muitos pensamentos, com dificuldade de controlar as tarefas, com dificuldade de concluir uma tarefa para só então começar outra, com dificuldade de não deixar rastros, como eu costumo falar até em atendimentos, para daí então começar a próxima atividade, né? A pessoa já pensando na próxima tarefa, e na próxima, já buscando novidades e buscando muita recompensa. Esse excesso de esforço, ele dificulta muito a conclusão das tarefas e faz com que a pessoa se sobrecarregue. Porém, como eu falei, se não há a externalização da bagunça, parece que a pessoa não tem dificuldade. E como muitas vezes a mulher também tem essa dificuldade de externar as emoções, a sobrecarga e tudo, então há essa tendência, né, a se encobrir esse sintoma e a não perceber a necessidade de uma intervenção. E agora falando sobre uma causa social que dificulta o tratamento das mulheres com TDAH. Aqui, obviamente, aliás, tudo que eu falei aqui, óbvio, não é exclusivo de mulheres, é comum em mulheres. Algumas mulheres podem não passar por isso e alguns homens podem passar, mas assim, é mais comum em mulheres. Isso que eu vou falar aqui agora não é exclusivo de mulheres também, embora seja comumente associado ao gênero feminino, mas alguns homens em condições específicas também vão ter essa dificuldade. Condições específicas que eu digo, contexto social, cultura, formas de criação, tá? Eu posso, inclusive, se for do interesse de vocês, fazer uma comparação entre como que os homens reagem a isso e como que as mulheres reagem a isso. Mas fato é que as mulheres, em geral, são estimuladas a estarem disponíveis afetivamente para o outro. Tendem a ser mais estimuladas do que os homens, tá? Tanto que surpreende, por exemplo, a gente que é psicólogo recebe muito feedback assim das pacientes mulheres, sobretudo, mas recebe feedback em geral, do cuidado que se tem, do acolhimento, da empatia, do tratamento, porque não é esperado que um homem tenha esse serviço, essa dedicação, né? Mas é esperado que uma mulher tenha. Então, uma mulher que não atende essa dedicação, esse comprometimento, é vista como defeituosa. E um homem que atende esse nível básico é visto como algo acima da média, porque há esse olhar de que o homem não sabe ouvir, não sabe ter empatia, não sabe interagir, não se preocupa e tudo. Foi condicionado dessa forma, né? Em parte uma verdade, em parte um excesso, mas se passou a acreditar isso. E junto disso, então, há uma cobrança excessiva para que a mulher esteja sempre disponível para servir, para ouvir, para acolher. Como que a mãe vai querer falar com a filha mulher e essa filha não vai estar disponível porque ela está trabalhando, ou porque ela está estudando, ou porque ela está fazendo uma tarefa importante para ela? Isso é uma ofensa, em geral, na cultura, né? Então, esse olhar assim de alguém precisar da pessoa e a pessoa não estar disponível, há uma cobrança muito forte para que as mulheres não vivenciem isso, né? Para que as mulheres não causem essa frustração, esse desconforto social. E isso dificulta muito o tratamento. Por quê? Faz parte do tratamento do TDAH a gente ter uma estabilização na rotina, claro, um cuidado predominante com sono, um cuidado com horários de atividades físicas, com exposição a estímulos e tudo, mas treina-se, então, a manutenção da atenção sustentada para prevenir a atenção dividida e a atenção alternada. Simplificando aqui esse conceito, que é um conceito mais técnico, né? Nós temos diferentes formas de prestar atenção nas coisas, diferentes formas de apresentar o desempenho cognitivo da atenção. A atenção sustentada é quando eu estou focando, quando eu estou prestando atenção em uma única coisa. A atenção alternada é quando eu estou alternando entre diferentes estímulos. Então, eu estou lendo um livro, 2 minutos, vejo um vídeo no YouTube, mexo no Instagram, alterno para o livro de novo e assim vou indo. E a atenção dividida é tentar dividir entre 2 ou mais objetos simultaneamente, o que na prática é uma alternância muito rápida, né? Porque tecnicamente a gente não consegue prestar atenção em 2 coisas literalmente ao mesmo tempo, da mesma forma. Mas, enfim, a atenção dividida seria isso, quando tem distrações e ruídos e tudo mais, né? Então, assim, uma pessoa com TDAH já tem dificuldade, já tem um déficit de atenção, já tem um prejuízo cognitivo. A gente vai tentar fazer com que a pessoa tenha momentos de foco, sem entrar em hiperfoco, porque o hiperfoco é prejudicial,
posso falar sobre... Aliás, eu tenho um vídeo já sobre isso, vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois. Mas a gente tem que ajudar a pessoa a aumentar o tempo de foco. Então, a pessoa consegue ler um livro hoje por 2 minutos, depois passa para 5, para 10, para 15, até uma meia hora é ok, depois descansa, faz uma pausa restauradora de energia e volta para aquela leitura. Agora, se a cada 30 minutos, 40, 50, tem alguém interrompendo essa pessoa, como que ela vai ser produtiva? Como que ela vai conseguir prestar atenção em algo? Como que ela vai ter foco? Como que ela vai concluir algo de fato? E o que é pior, para uma pessoa com TDAH, o custo energético de ser interrompida porque alguém te chamou e você tem que dar atenção, isso é muito grande. A pessoa leva um tempo e tem um custo, assim, um estresse, uma demanda para a pessoa voltar a conseguir prestar atenção. Então, infelizmente, as mulheres que foram condicionadas a achar que elas têm que servir, têm que ouvir e tudo, e elas não conseguem colocar limite, elas sofrem com isso. Claro que sofrem mesmo que não tenham TDAH, mas tendo o TDAH, a pessoa vai ter muito mais dificuldade para prestar atenção, vai ser convidada a tentar fazer isso em terapia, vai ser estimulada a fazer isso, mas tem essa dificuldade, essa barreira, então, que é se libertar dessa busca de aprovação, desse autossacrifício e dessa solicitude excessiva, né, de se colocar muito à disposição do outro. Então eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham disso, se vocês concordam com isso, né, se vocês acham que isso faz algum sentido, se vocês discordam, o que vocês têm a acrescentar. E eu posso gravar inclusive mais vídeos abordando o tema. Deixe aqui nos comentários então as opiniões, as vivências de vocês. Eu vou interagindo com vocês aí nos próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.